Nessa questão aí é justamente a gente reforçar um pouco sobre o conceito de ondas, né? Ele fala as ondas sonoras não podem se propagar no meio contendo ondas sonoras, né? Não podem se propagar no vácuo. Ondas sonoras não se propagam no vácuo, tá? Então, letra A 8. Na questão número 9, das ondas a seguir, aquela que não representa uma onda eletromagnética é. Ondas eletromagnéticas, né, são ondas que se propagam em todos os meios. Uma onda de rádio é eletromagnética, um micro-ondas é uma onda eletromagnética, uma onda mecânica não é uma onda eletromagnética. Onda luminosa é uma onda eletromagnética. Então aqui seria a letra C, tá? No nosso caso, ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio para se propagar. Então nós vamos dar a ideia aí de continuidade da nossa questão. Vou colocar aí a próxima questão, a questão de número 12. Vou fazer junto com você aqui. Na questão aqui de número 12, ele fala assim, a frequência, uma fonte com frequência de 20 Hz produz ondas na superfície de um lago. A frequência e o período das ondas produzidos são respectivamente. Então, ó, uma fonte com frequência de 20 Hz vai transferir essa frequência, né, para a superfície do lago. Então, a frequência também é de 20 Hz. Como é que eu calculo o período? Período, tá? Período é o inverso da frequência. Então, o período seria 1 sobre 20. Período é o inverso da frequência. Então, 1, você pegou e dividiu por 20, 0,05. Então, nosso período 0,05. E se ela é a fonte, vou botar aqui que é segundos, né? Se ela é a fonte transmissora, a frequência vai ser a mesma. A frequência é de 20 Hz. Como eu calculo, moçada, a velocidade se ele me impedisse, por exemplo, de uma onda? A velocidade de uma onda, a equação da velocidade, que é a equação fundamental, ela é lambda vezes frequência. Tá? Então, a velocidade de propagação de uma onda é lambda, comprimento de onda, vezes frequência. O pessoal fala lamber ferida, tá? Pra você não esquecer, ó, lamber ferida, que é lambda, comprimento de onda, vezes a frequência. Nessa próxima questão aqui, vamos aí determinar também comprimentos de onda. Vou te dar um tempinho para fazer ela aí. Vamos lá? Olha, essa questão aqui é uma questão de comparação. Então, tem que tomar um cuidado na hora que você estiver dando uma lida aí nela e fazer a comparação entre essas duas ondinhas. Ele fala assim, ó, duas ondas, 1 e 2, propagam-se por cordas idênticas e igualmente tracionadas. Por que cordas idênticas? A gente vai falar um pouco mais sobre a acústica, aí você vai ver que o tamanho da corda, a espessura dela, importa. A figura representa parte dessas ondas. Sabendo que o comprimento da onda 1, ó, o comprimento da onda 1 é de 1,5 metros, tá? Determine o comprimento da onda 2. Então, sabendo que o comprimento da onda, né, 1 é 1,5 metros, determine o comprimento da onda 2. No nosso caso aqui, moçada, ó, o comprimento que ele está falando é o nosso lambda, tá? Lambda é 1,5 metros. Não é esse L aqui, ó. Nesse L aqui, ó, ele deu o tamanho de 3L, eu tenho, ó, uma crista alta, um lambda aqui e outro lambda do lado de cá, ó. 3 L's equivale a 2 lambdas. Olha bem comigo, ó. 3 L's equivalem a 2 lambdas. 2 lambda. E o lambda é 1,5. Então, 3L vezes 1,5. 3L, 2 vezes 1,5 igual a 3. L vale 1 metro. Descobri o tamanho de L para o nosso camaradinho do lado de cá. Quanto que vale o lambda da onda 2? O lambda da onda 2 vale 1L. O lambda 2 é igual a L, igual a 1 metro. Então, essa questão era só achar o tamanho de L. Tá ela aí
Muito tranquila, tá? Próxima questão. Determine a velocidade de propagação de uma onda com comprimento de onda igual a 20 centímetros, frequência 200 Hz. Como eu já te falei, a velocidade de propagação de uma onda é lambda vezes frequência. Neste caso, não vai ser usado em centímetros. Se você usar centímetros, vai achar centímetros por segundo. Então, eu aconselho você usar o sistema internacional, que é metros. Então, vai ficar aqui, 0,2 vezes a frequência 200 Hz. Então, a nossa velocidade de propagação, 0,2 vezes 200, vai dar aqui 40 metros por segundo. Essa seria a velocidade de propagação de uma onda. Sempre assim, tá, moçada? O nosso Hertz, lembra que a nossa frequência, ela é dada em Hertz, tá bom? Vamos só lembrar aqui, ó. Frequência é o Hertz. Quem é que está aqui dentro, moçada? É os segundos. Por isso que você tem aqui os seus segundos, tá? São voltas por segundo. É o RPS, voltas por segundo. Então, aqui é o segundo a menos 1. Por isso que ele vai ficar em metros por segundo. Se eu não transformasse o centímetro, a minha resposta seria centímetros por segundo, tá? Então, vamos treinar agora um pouco de velocidade. Questão número 2 está aí. Tenta fazer, bora lá. Olha, na figura a seguir, mostra-se uma onda mecânica se propagando em um elástico submetido a uma certa tensão, na horizontal. A frequência é de 740 Hz. Calcule a velocidade de propagação da onda em metros por segundo. Vou abrir aqui para você a tela para perceber o seguinte. Temos que achar o lambda, tá? Então, eu te falei que o lambda pode ser uma fase positiva como negativa, ou de um vale a outro. Essa é aquela questão que ele quebrou, ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou marcar aqui com você esses dois pontos, ó. Metade de uma fase positiva, metade de uma fase negativa. Quando ele faz isso aqui, ó, ele está fazendo meio lambda, certo? Então, eu vou procurar essas etapas aqui dentro do meu desenho. Olha, eu tenho uma fase negativa para cá e cheguei numa positiva. Ó, uma fase positiva com uma negativa. Uma fase negativa com uma positiva. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3 movimentos com metade de lambda. Lambda sobre 2. Então, você vai começar a resolver a sua questão com esta ideia. Ó, eu tenho 3 lambda sobre 2 igual a 15 centímetros. 3, 2 vai multiplicar lá, vai dar 30. O seu lambda é de 10 centímetros. O seu lambda, 0,1 metro. Assim, você achou o lambda, tá certo? Com isto, você vai achar a velocidade. Velocidade, lambda, vezes frequência. Velocidade, 0,1 vezes a frequência, 740. Velocidade, 74 metros por segundo. Como é que nós achamos, moçada? Como é que eu achei aí? Dá uma olhada, presta atenção comigo. Temos que achar o valor de lambda. 15 centímetros não é lambda. Lambda é de uma crista a outra. Ou eu vou buscar quem? A metade de uma onda. Ó, olha aí, ó. A metade de uma onda foi o que nós fizemos. Metade 1, metade 2, metade 3. Então, eu tenho 3 metades de onda igual a 15 centímetros. Vamos na próxima questão, treinar aí sobre velocidade. Vou deixar você fazer ela aí. Tenta fazer, bora. Então, nessa questão, ele fala bem assim, ó, um menino sentado à beira de um cais observa que ondas estão chegando à razão de 5 cristas a cada 20 segundos e que a distância entre uma crista e um ventre é de 50 centímetros.
A frequência e a velocidade de propagação da onda observada são respectivamente iguais a frequência, tá? Vamos começar por ela aqui. Frequência é o número de ciclos, tá? Frequência é o número de ciclos pelo tempo. Então, você diz que ele está vendo aqui, ó, 5 cristas, então são 5 movimentos que ele está colocando, tá? 5 ciclos a cada 20 segundos. Então, para calcular a frequência, você tem 5 ciclos ali. Então, eu venho aqui do lado de cá, pum, 5 dividido por 20, 0,25. Então, a nossa frequência, 0,25 Hz. Para achar a velocidade, velocidade é lambda vezes frequência. Então, para achar a velocidade, eu preciso do nosso lambda. Ele diz aqui, ó, que a distância entre uma crista, tá, ponto mais alto, tá, vou pegar aqui um azulzinho, uma crista, ponto mais alto, e um ventre, e aqui a linguagem é do Rio Grande do Sul, que quer dizer um vale, tá? Eles usam essa palavra ventre porque é o seguinte, na ondulatória, quando eu tenho uma onda estacionária ela vai formar uma figura como esta aqui, ó. Essa figura para nós é chamada de ventre, tá? Então, um ponto aqui de uma crista ou vale, tá, ao outro, chamam isso de ventre. Toda essa figura. Lá no regionalismo, eles usam a palavra ventre quanto o ponto mais baixo. Então, ele diz que essa distância desse ponto, que é uma metade de uma fase positiva, uma metade de uma fase negativa, que a gente viu na questão anterior, lambda sobre 2, vale 50 centímetros. Então, o nosso sulambda é 100 centímetros, está do lado de cá. O nosso lambda seria 100 centímetros. Como as nossas respostas aqui estão em centímetros, tá? A minha velocidade, lambda, 100 vezes 0,25. Nossa velocidade, 100 vezes 0,25, 25 centímetros por segundo. Frequência 0,25, velocidade 25, é a letra B. Certinho? Próxima questão, vou colocar ela aqui para você. Ainda falando de velocidade, tenta fazer aí e a gente já responde para você. Vamos lá. Quarta questão. Em uma conversa entre amigos, a frequência típica de voz é de 1000 Hz. Sendo a velocidade do som no ar igual a 1224 km por hora, o comprimento dessa onda será. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui, como eu transformo, tá? Como é que eu transformo uma velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Fizemos isso muito ano passado, né? Primeiro ano faz isso demais. Quilômetros por hora eu divido por 3,6. Então, eu vou pegar aqui 1224 e vou dividir por 3,6. Ok? 1224 dividido por 3,6, 340 metros por segundo. Velocidade, lambda vezes frequência, lambda vai ser 340 sobre 1000. Vai dar 0,34 metros. 0,34 metros, 34 centímetros. Letra A. E fechamos por aqui falando sobre a velocidade de uma onda. Até a próxima aula.